O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, declarou nesta semana que a direita precisa ampliar o seu apelo para além do bolsonarismo ou perderá novamente a eleição. É a manifestação do ex-prefeito lá de Salvador. Ele, no entanto, elogiou a força eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse campo ideológico. No entanto, afirmou que depender apenas de Bolsonaro seria um equívoco. ACM Neto disse, entre aspas, não reconhecer que Bolsonaro é o maior cabo eleitoral no campo da direita é fechar os olhos para a realidade, mas se o campo da direita não furar a bolha, a chance de perder a eleição é grande, fecha aspas, foi o que disse o ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Ele disse ainda que se ficar preso a negacionismo ou a essas pautas mais de costumes, pode novamente ter uma guerra de rejeições. E aí o menos rejeitado é que ganha as eleições. A avaliação de ACM Neto do União Brasil, ex-prefeito de Salvador, ele está dizendo que a direita precisa furar a bolha. Alan Gani. Veja, ele em partes, ele está correto no seu diagnóstico. Eu vejo que há um problema dentro da direita que são brigas internas. A esquerda, evidentemente, que ela briga também, só que ela não briga em público, ela briga nos bastidores. Raramente você vê um tipo de briga em público, alguém fritando alguém na esquerda. Eles têm um propósito comum ali. A direita, muitas vezes, fica numa briga de quem quer ter o protagonismo e aí começa a perder tempo, energia com brigas dentro da própria direita. Então, eu acho que isso é um ponto. A pauta de costumes, ela é importante, sim. Vamos lembrar que o ex-presidente, ele ganhou a eleição tocando na pauta de costumes. Ele ganhou a eleição de 2018, Jair Bolsonaro. Agora, ela não é única. Então, existem outras pautas que são muito importantes para o eleitorado, além da pauta de costumes, como a pauta econômica e principalmente. E aí foi onde o Bolsonaro explorou muito bem isso em 2018 e a direita consegue ter um diferencial aí, que é segurança pública. Porque a população brasileira, ela quer um discurso e ações mais concretas e mais duras em relação à segurança pública. Não quer leniência com bandido, quer uma justiça mais enérgica. Então, quem explorar bem essa pauta da segurança pública tem uma avenida aí para ganhar a eleição. Segrel, eu quero a sua opinião, porque na Argentina a pauta da direita saiu da questão dos costumes. A pauta da direita na Argentina foi muito mais para a economia, pelo que me parece. Ou seja, aqui o slogan era Deus, família, né? Uma questão muito mais conservadora nos costumes. Na Argentina era liberdade. E aí? Liberdade econômica, principalmente. Liberdade... Você acha que aqui no Brasil a gente tem condições de ter uma direita que vai levantar essa bandeira e ser a maior bandeira da direita, a questão da liberdade econômica? É um caminho? É possível isso? ACM Neto é um político de muitos anos. Eu não me considero capaz de contrariar o conhecimento que um político tenha da política. Eu não sou político, não sou. Mas eu tenho um sentido lógico, racional. Eu vejo que não é necessário, salvo que tenha apenas um turno. Se tiver um turno, aí concordo. Tem que abrir o abanico, o leque de opções. Mas, em geral, em qualquer tipo de questões eleitorais, você tem 5 eleitores. Tem aquele que gosta de um, aquele que gosta do outro, um que não gosta de um que não gosta do outro e outro que não gosta de ninguém e tem que escolher por alguém. No primeiro turno, qualquer um de nós, escolhe aquele que você gosta, mesmo que não tenha capacidade de ganhar. No segundo turno, você vai ter que escolher ou por alguém, mesmo que não goste, ou votar naquele porque não quer que ganhe o outro. Então, chegado nesse ponto, é irrelevante se a direita amplia ou não amplia, porque não vai precisar. No segundo turno é um, o outro. E geralmente, nesse segundo turno, você tem um da esquerda e um da direita. Não tem ninguém no meio, pelo menos não com uma polarização como que a gente tem. E aí trago o teu exemplo da Argentina. Em teoria, na Argentina, você tinha um de esquerda e um de centro-direita, que era Patrícia Bullrich. Do da esquerda era Sérgio Massa. Um camaleão, ele migrou por todos os lados. Mas nessa última eleição era de esquerda, o representante da esquerda populista. E quem ganhou? Um muito mais à direita. Mas por que era? Porque você tinha nesse conceito uma questão de combater a inflação, e está dando certo, e combater a corrupção, a sensação de impunidade. A própria ex-presidente tem sentença, mostraram, a justiça provou que roubou,
e ela não está presa. Então, qual é a sensação do popular? Dizendo, cara, não quero mais uma questão de impunidade, que eu acho que também colaborou para que ganhe Bolsonaro em 2018. A questão da Lava Jato, tudo isso para mim colaborou. Agora, o que pode ajudar nessa linha também? E não precisa se juntar a direita com o centro, não. Candidatos que foram sentenciados por corrupção, vai de candidato de novo? Isso para mim vai ajudar a direita ou a centro-direita contrariando da esquerda, porque os corruptos estão hoje, pelo menos, na esquerda. Isso que o Segré falou é bastante importante, né? Do que explica a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. A Lava Jato, com certeza, pesou bastante. Mas eu acho que teve um outro ponto que começou uma onda conservadora no Brasil. E aí, diga-se de passagem, Olavo de Carvalho, né, falecido Olavo de Carvalho, filósofo, enfim, ele quebrou muito essa hegemonia que tinha com essa onda conservadora. Ele abriu a porta para a direita sair do armário. E aí quem que capitalizou muito bem isso politicamente foi o Jair Bolsonaro, né, que ele houve uma identificação muito grande com esse conservadorismo e aí ele capitalizou muito bem isso politicamente. Já na eleição de 2022, aí tem umas outras questões, né? Enfim, teve pandemia, tal, etc. Aí a história é outra. Mas em 2018, eu acho que o Segré está bastante correto, né? Do peso da Lava Jato que teve na eleição. Aí. Ô Jackson, você acha que se a direita não furar a bolha, se a direita for com bolsonarismo para 2026, vai perder as eleições necessariamente? Ou o ACM Neto tem razão em falar que há necessidade de sair de umas pautas de costume, de não ficar preso ao negacionismo, enfim? Como é que você vê a situação da direita para as próximas eleições presidenciais? A palavra está com o eleitor, não está com o ACM Neto. E o eleitor definiu claramente na eleição passada que essa é a pauta que ele compra. O Jair Bolsonaro está andando pelo Brasil inteiro aí, reunindo multidões, sendo inelegível e tal. Como é que fura isso? Como é que você encontra um caminho que não seja pelo bolsonarismo? Você tem que ter um candidato ou uma candidata que preencham essa lacuna e essa mensagem. Não adianta o ACM Neto querer dizer que precisa furar a bolha. Mas vai furar a bolha com quem? Com ele, ACM Neto? Evidente que não. Então, a primeira coisa que tem que ter clareza é o eleitor que votou no Bolsonaro em 2018 continua com o Bolsonaro, continuou com ele em 2022. Isso é muito claro. Se a gente fizer uma análise do que foi a eleição, é só pegar o resultado que houve na Bahia com Haddad candidato e com Lula candidato, foi exatamente o mesmo resultado. E esse resultado na Bahia, a diferença entre Haddad e Bolsonaro e Lula e Bolsonaro, deu ao Lula a vitória a nível nacional, foi essa diferença que deu, não mais do que isso, ou seja, Lula ganhou a eleição em razão da diferença que ele obteve na Bahia. Responsabilidade absoluta do seu ACM Neto. Então, a questão é, tem que furar a bolha bolsonarista? Resta saber quem é que é o candidato que vai representar isso. Até agora, Bolsonaro não foi substituído nessa força. Ele continua presente, continua mostrando que está vivo e bastante forte, mesmo inelegível, numa inelegibilidade declarada para evitar exatamente que ele fosse candidato. Uma vez que na eleição passada, o único que podia derrotá-lo era o Lula foi convocado pelas forças dele, saiu candidato e derrotou o Bolsonaro no berço do ACM Neto. Foi ali que a esquerda venceu a direita ou os conservadores a nível nacional. Então, se ele encontrar um nome para substituir essa força que ele chama de bolha bolsonarista, é possível. Mas até agora o que a gente vê é que esse quadro continua o mesmo. Bolsonaro com a mesma força, posicionado da mesma maneira. E eu diria mais, em 2018, quando o Bolsonaro sai candidato, e aí, lembrando o que foi dito aqui sobre Olavo de Carvalho, etc., é verdade, Bolsonaro estava parado no mesmo lugar, ele é o mesmo cara há muitos anos, o mundo rodou e encaixou ele naquele momento. E ele continua encaixado ali e o mundo continua no mesmo lugar. Então, eu discordo dessa ideia do ACM Neto, porque não tem candidato, cara. Arranja um nome para substituir o Bolsonaro. Aí sim você pode falar que você conseguiu alguém para sair da bolha.
E aí, terminando, o que aconteceu efetivamente em 2018 e repetiu-se agora? A partir do momento que houve um candidato à direita, um candidato pela direita, a esquerda toda se uniu. Aquela brincadeira da esquerda, PSDB versus PT, durante anos, como se fossem duas forças, quando surge alguém à extrema-direita, eles todos se unem de um lado só. Isso explica o Alckmin vice do Lula. Está muito claro isso. Todos eles se juntaram num lugar só, porque surgiu alguém pela direita. Essa força-direita continua existindo. E essa força-direita não achou ainda um substituto, um nome para substituir Jair Bolsonaro. Ponto. O resto é conversa fiada de ACM, me desculpe. Fábio Piperno, você que está no seu processo de conversão, quero sua opinião sobre a direita no Brasil. A direita do Brasil, a direita bolsonarista é algo lamentável, muito ruim para a história política do Brasil. Agora, só uma coisa, a esquerda do Brasil, desde a redemocratização, ela no começo ela tinha dois polos, Lula e Brizola, e ela também encontrou muita dificuldade para alcançar um consenso, um nome único, a ponto de, em 2018, quando o Bolsonaro venceu, a esquerda tinha o Haddad e o Ciro Gomes, que fez 12% naquela eleição. É que o Lula é, enfim, hegemônico, né? E talvez, enfim, muitos achavam que já tinha passado seu tempo e tal, mas de fato ainda exerce um fascínio em parte do eleitor. Veja, esse fenômeno da direita, a gente podia fazer uns 1000 programas para falar disso. A esquerda também, né? Do quê? Podemos fazer 1000 programas. Não, mas aí que está o negócio. A esquerda não tem mudado muito. O fenômeno eleitoral que você diz? Porque a esquerda programaticamente e eleitoralmente ela não tem mudado muito. A direita ela tem apresentado, eu diria, menos homogeneidade em relação a esse tipo de, não só de análise, mas também de abordagem do eleitor. Você vai agora, por exemplo, Portugal deu aliás, Portugal agora, a Alemanha um pouquinho atrás, deram exemplos muito diferentes, por exemplo, desse do Brasil e mesmo de outro, da Espanha. Então, vamos lá. Em Portugal, a centro-direita tradicional, e eu sempre chamei atenção para isso, né? Onde está a direita tradicional aqui no Brasil? Mas em Portugal, a centro-direita tradicional ganhou sem fazer maioria. Qual seria a opção, digamos, mais à mão, que seria naturalmente a opção aqui do Brasil? Você vai lá, abraça a extrema-direita e pronto, formamos um governo e fim de conversa. Em Portugal, não. Portugal, o partido de centro-direita falou, bom, com o Chega eu não me alio, não faço governo com esses caras. Eu prefiro governar com maioria e vamos de projeto a projeto para ver o que acontece. Na Alemanha, a centro-direita, no momento do último mandato da Angela Merkel, também não fez maioria e o que aconteceu? Fez uma aliança com o seu arquirrival, Partido Social Democrata. Então é diferente aqui no Brasil. Mas 10 segundos. Claro. Piperno, aqui à direita, o centro à direita tem inúmeros candidatos. Do centro à esquerda você tem Lula ou Boulos. Acabou. Não tem outro candidato. Ninguém do PT representa o eleitor do PT. O próprio Haddad não representa o eleitor do PT. A gente vai continuar acompanhando. Pode ser que essa fala do ACM Neto tenha a ver também com uma possível pretensão do seu colega de partido, aliado político, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, que está se colocando como um pré-candidato, querendo herdar de alguma maneira os votos bolsonaristas. E aí ele conta com os amigos para ir gerando essa onda, né? Pode ser isso também.